Pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação ao canal dos Starolas. Qual é o canal dos Starolas? É a Sport TV. E, portanto, se tu queres saber tudo sobre a Sport TV e sobre o que é que se vai passar, deixa desde já o teu like, porque é absolutamente essencial para que o algoritmo do YouTube entregue este vídeo a mais pessoas e para que mais pessoas possam começar a perceber estes tópicos, ok? Meus amigos, então, sai-nos aqui uma notícia recente do jornal Eco, portanto, nomeadamente aqui através do Mais M, que dá conta de que a Sport TV decidiu lançar uma novidade em terras espanholas. E vocês já sabem, aqui no Viciado Comenta nós estamos sempre atentos a tudo, não só cá em Portugal como lá fora. Porquê? Porque tudo pode vir a ter implicações no nosso mercado e nós somos pessoas atentas e informadas e queremos sempre saber como é que as coisas podem vir a ser no nosso mercado. Ora bem, à semelhança daquilo que eu já tinha falado aqui no Viciado Comenta várias vezes, temos em Portugal uma falha significativa no que diz respeito à operação da Sport TV. Eu acho, na minha opinião, que a Autoridade da Concorrência tem andado a dormir. E tem andado a dormir porque nós temos aqui uma verdadeira posição dominante de mercado que precisa de ser urgentemente regulada. Não foi até agora, tudo muito bem, já estamos habituados, mas pelo menos não podemos cometer este erro. Já estou aqui, parece o António Coimbra da Apritel, não é? A dizer que não se pode cometer este erro, porque vai ser, eu agora também vou ser o arauto, não é? Já que toda a gente, vamos falar da idade das trevas, já que toda a gente é o arauto da desgraça, eu também vou ser aqui o arauto da desgraça, mas pelo menos vamos defender aqui a nossa tese. Muito bem, portanto, a Autoridade da Concorrência não pode cometer de maneira nenhuma este erro novamente, de permitir que as operadoras de telecomunicações metam a pata em cima dos direitos desportivos, principalmente agora que vão detê-los na totalidade e, portanto, não é muito diferente do que têm hoje, porque aquilo, vamos dizer que cada um negociou à carta e depois fizeram uma agregação de vontades na Sport TV e distribuíram todos juntos ali o bolo entre eles, tudo muito certo, mas daqui para a frente a situação pode tornar-se mais grave. Vamos olhar, em primeiro lugar, para o que é que a Sport TV decidiu fazer. Por 34,99€ mês, passa a dar acesso à Liga Portugal Betclic e à Liga Portugal Meu Super, portanto, a primeira e a segunda divisão, num plano destinado ao mercado espanhol, com subscrição através das lojas de aplicações. E é aqui que está o busilis da questão. Ao contrário do que nós conhecemos desde sempre na Sport TV, a partir de agora é possível fazer a subscrição a um serviço Sport TV sem estar agarrado aos três tarolas. Naturalmente, estamos a falar de um plano que é só para residentes em território espanhol. Mas isto abre aqui um ponto de pensamento que nós já lá vamos. Portanto, atentem ao que eu vou dizer. Portanto, a partir daqui tem acesso a todos os conteúdos por 34,99€, primeira e segunda liga. A adesão é válida para clientes individuais residentes em Espanha e as adesões até 31 de agosto têm 30 dias gratuitos de experiência do serviço. Pode ler-se na aplicação móvel. Contactado pelo Mais M, a Sport TV confirmou esta aposta, mas não adiantou mais detalhes. Muito bem. Em Espanha, este conteúdo até é meio irrelevante, porque, em abono da verdade, a DAZN já tem direito a transmitir 3 jogos por jornada da Liga Portugal Betclic em Espanha e, portanto, ao fim e ao cabo, a Sport TV vai emitir os mesmos jogos e mais o resto. E o resto vai ser os jogos de menor relevância, porque os 3 principais são escolhidos sempre pela DAZN e, naturalmente, que isso será sempre os jogos dos 3 grandes e, portanto, não há aqui grandes dúvidas. Não sei bem como é que está essa questão em relação àquilo que a DAZN pode ter, neste caso, em Espanha, nomeadamente os jogos do Benfica em casa, por causa da questão da Benfica TV, que não passa no Sport TV, portanto não sei como é que está essa questão e também não sei como é que está em relação aos jogos em que o Moreirense joga em casa, mas joga com os 3 grandes, porque esses direitos também estão exclusivos à TV. Portanto, não sei exatamente como é que está esses 2 casos, ainda assim, no grosso das jornadas, a Sport TV só vai estar a negociar, ou melhor, a transmitir as sobras, porque o significativo vai estar na DAZN e a DAZN ainda permite depois vocês terem outros conteúdos, nomeadamente a Premier League, etc. Ou seja, o que está aqui a Sport TV a tentar fazer é a vender palha por 34,99€ mês aos residentes espanhóis que podem ter acesso à DAZN tendo esses mesmos conteúdos de uma forma talvez mais barata, não fui comparar exatamente o preço, mas agregando ainda outros conteúdos que a Sport TV aqui não dará. O que é relevante no meio desta questão toda? Até agora a Sport TV tinha uma forma simples de operar, portanto, independentemente do que vocês quisessem, tinham que ser sempre, em nenhum momento tinhas a opção de fugir disto, cliente dos Starolas. Portanto, queres aderir à Sport TV, tens que ser cliente dos Starolas, não tens mais hipótese rigorosamente nenhuma. Inclusive, se vieres aqui ao site, carregares em aderir já,
levas logo aqui com o logotipo deles em grande, portanto os nossos patrões, 75% disto está aqui, pá, queres aderir? Muito bem, escolhe um dos três e good luck for you. Bom, tendo em conta esta questão, até então, portanto, vocês tinham que ser clientes dos Estarolas e depois tinham a possibilidade de escolher o que é que vocês queriam a nível do serviço. Ou escolhiam na box, portanto, subscreviam na box para ver em casa e etc e tal, ou então tinham ainda também a possibilidade de subscrever aquilo que é o multiscreen. Portanto, o multiscreen é basicamente a possibilidade de vocês verem depois noutros dispositivos, e esse multiscreen permite-vos naturalmente ver num tablet, num telemóvel, num portátil, ou seja, através de browser. Só que essa subscrição que é feita dessa maneira, agregada àquilo que é o vosso plano de casa, ou seja, vocês nunca têm a possibilidade de escolher só a visão, a subscrição através do browser, têm que ter sempre o serviço em casa e depois, se quiserem, têm o multiscreen. O que é relevante aqui é vocês têm que estar sempre agarrados aos tarolas para poder aceder aos conteúdos Sport TV. Portanto, não há outra hipótese. Se tiverem, depois eventualmente conseguem aceder fora de casa, conseguem aceder sem estar numa box dos tarolas, mas já estão agarrados aos tarolas. Bom, isto cria-nos aqui uma dependência que, na minha opinião, tem que ser analisada pela ADC. Não foi até aqui, e digo-vos sinceramente, eu acho que não foi por uma razão muito específica, porque Portugal não tinha concorrência. Ou seja, mesmo que a ADC fosse verificar que existia uma posição dominante de mercado contra alguma operadora, neste caso seria eventualmente a Novo, mas a Novo nunca teve uma expressão significativa, portanto acabou por ser um verbo de encher. Sabemos que houve ali uma guerra entre a Sport TV e Eleven Sports, a Sport TV e Eleven Sports, que acabou por apanhar a Novo no meio. Porquê? Porque a Eleven Sports, quando entrou em Portugal, que é hoje a DAZN, entrou a dizer que, bom, eu não estou interessado em fazer aqui um contrato com estes três tarolas, porque nós queremos entrar para ser disruptivos. E, portanto, se queremos entrar para ser disruptivos, nós queremos estar em quem seja disruptivo. E, portanto, acabaram por assinar um contrato de exclusividade com a Novo. Vejam lá bem, não é? Portanto, o David contra o Golias. E o Golias levou um estardalhaço nas trombas, que foi assim, mas espera aí, então, mas aquele Michuruca da Novo agora vai ter direitos exclusivos que eu não tenho? Mas como assim? Claro que ficaram todos passados da cabeça. O que é que aconteceu? Aconteceu que, um dia de fechar a renovação de contrato da Sport TV na Novo, a Sport TV decidiu que acabou, finito para ti. O que é que a Novo alegou? A Novo alegou que os senhores da Sport TV queriam fazer um aumento de preço de 15% à Novo, e que a Novo não aceitou e que, portanto, fecharam-lhes os serviços. E isto depois andou para a frente e a Sport TV acabou por alegar que a Novo tinha uma dívida superior a 4 milhões de euros à Sport TV e que por essa razão é que acabaram também por desligar os serviços. Enfim, um rolo danado, mas o que aconteceu acima de tudo foi a pressão da DAZN acabou por fazer com que os senhores dos tarolas começassem a pingar um bocadito de medo e, portanto, acabou por perceber-se claramente que este mercado começaria a ter aqui alguma concorrência, e vocês já sabem, se há coisa que estes senhores são avessos é à concorrência. Ora bem, assim sendo, e tendo em conta que a Sport TV, mesmo assim, continua a garantir a sua relevância do ponto de vista dos conteúdos desportivos, portanto, pelo menos no que diz respeito à grande joia da companhia, que é precisamente o futebol, não é? Primeira Liga, pelo menos em Portugal, houve sempre aqui esta questão que é, para terem acesso a isso, têm que ser clientes dos três tarolas. Inclusive, acontece uma coisa aberrante que não sei se já tiveram a oportunidade de verificar ou não, que é, às vezes existem parcerias entre as lojas, por exemplo, a Rádio Popular ou os Vortens, ou assim, existe parcerias que é, compras aqui um dispositivo, compras um produto qualquer e nós oferecemos um desconto e oferecemos um voucher Sport TV. Se tu não fores cliente dos tarolas, esse voucher serve-te zero, porque tu nem sequer o voucher consegues usar, porque simplesmente não tens acesso aos conteúdos, porque não és cliente dos tarolas. Portanto, isto é tão aberrante quanto isto. É criar uma elitização, não é? Portanto, nós somos aqui o Clube dos Tarolas e a partir daqui tudo aquilo que acontecer que envolva a Sport TV obriga-te a estar aqui dentro do nosso ecossistema. É só ridículo. Mas até aqui não teve grande relevância por causa desta questão. Havia a Novo tinha a DAZN, não tinha a Sport TV. A Novo nunca teve grande expressão, nunca teve sequer posição de ser um verdadeiro operador com uma escala nacional. Portanto, sabemos que foi amputado logo ali à nascença quando daquele acordo anticoncorrência que foi celebrado com a Mel e que depois também a ADC acabou por multar. Portanto, isto andou sempre calmo. Só que agora, com a entrada da Digi em Portugal,
nós temos de facto um verdadeiro quarto operador. Temos uma operadora que quer estar presente no mercado nacional e que tem um conjunto de clientes que neste momento se veem prejudicados porque, mesmo que queiram, não têm acesso a um conteúdo que supostamente deve ser naturalmente comercializado pela Sport TV, tendo os seus proveitos e tendo a sua política, mas que, na minha opinião, não pode vetar o acesso a esses conteúdos só porque os interessados não são parte integrante da totalidade do ecossistema dos donos dos conteúdos. Ou seja, isto não seria um problema de maior se a Olive Desportos fosse, por exemplo, 100% detentora da Sport TV e que estivesse, por acordos que celebrou com os operadores, feito aqui algum tipo de acordos de não. Eu só vou, portanto, tu queres fazer acordo comigo, ok, celebramos, está no teu operadora, tu não queres. Nós sabemos que a Digi, por exemplo, diz que só a partir de 1 milhão de serviços é que começará sequer a pensar nisso, ou seja, não faz sentido neste momento sequer pensar em ter um conteúdo que custa mais do que a totalidade do pacote de serviços da Digi, porque é uma coisa que é contra a natura, ou seja, os clientes que neste momento estão a pensar, a olhar para a Digi, estão a olhar mais numa questão low cost, nem todos estão assim tão interessados em ter este tipo de conteúdos premium, seja a Sport TV, seja outros. E, portanto, este tipo de subscrições pode acontecer à parte, como acontece com a DAZN, em que vocês, mesmo sendo clientes Digi, podem simplesmente entrar na aplicação da DAZN, subscrevem a DAZN e, com a internet da Digi, verificam os conteúdos que quiserem ver da DAZN, mas isto não acontece na Sport TV. E, portanto, não acontece na Sport TV e a Sport TV é aquela que passa os principais conteúdos esportivos, nomeadamente no que diz respeito à questão do futebol. Portanto, tendo em conta esta questão e tendo em conta que o que está a acontecer é as três charolas estão a advogar em causa própria, porque ao fim e ao cabo os donos dos conteúdos são simultaneamente donos do canal onde esses conteúdos vão passar e são simultaneamente donos da política de decisão sobre quem é que tem acesso a esse canal, que por conseguinte são eles próprios. Estão a perceber o ridículo? Ou seja, há de facto aqui, não é uma posição dominante, é uma posiçãozíssima, super, hiper, mega dominante de tudo, não é? Porque tu controlas o produto, controlas o sítio onde esse produto vai ser vendido e controlas ainda a possibilidade de acesso a esse produto a obrigar à passagem por outro produto teu. Portanto, eu acho que a Autoridade da Concorrência tem aqui que rapidamente olhar para esta questão, pelo menos no que diz respeito à entrada de clientes na Digi, mas eu acho que sinceramente deveria de ser a Digi até a insurgir-se contra esse facto, mas leva aqui à questão de que eventualmente estaria a insurgir-se contra uma questão de que a resposta que queria levar era, bom, então tenta chegar a um acordo com a Sport TV para difundir esses conteúdos. Mas eu não quero difundir esses conteúdos na minha box, por exemplo, na minha aplicação, eu quero é que as pessoas tenham a possibilidade de subscrever isso de forma online e sem estarem a subscrever agarrados aos planos das operadoras. Eventualmente era isso que iria acontecer. Portanto, se calhar até teremos que ser nós, enquanto consumidores finais, a fazer aqui uma associação para fazer ver à Autoridade da Concorrência que nós não devíamos, pelo menos, ser obrigados a subscrever a um canal, sendo que esse canal é dirigido pelos donos das mesmas operadoras e, portanto, eu acho que há aqui pano para que a ADC tome atenção a esta questão e obrigar, pelo menos, a que exista a possibilidade de subscrição extra operadores. Isto para mim seria fundamental. O que nós vemos agora aqui é essa possibilidade a ser colocada em Espanha. E portanto, eu quero aproveitar este assunto e, como sabem, já tivemos a oportunidade de fazer isso com a questão do Priority Pass também, que depois as coisas acabam por chegar a Portugal. Por isso é que é sempre relevante nós termos uma análise mais alargada do que forçosamente só olharmos para aquilo que é nacional. Olhar também para o que está lá fora é fundamental para perceber o que é que pode vir chegar cá dentro. Portanto, eu acho que isto que aconteceu agora aqui em Espanha é o futuro da Sport TV. E é o futuro da Sport TV porquê? Porque a Sport TV não quer estar fora da corrida à centralização dos direitos televisivos em Portugal. Já sabem que a partir de 2028-2029 vai existir então essa centralização. Ainda não sabem em que moldes, nem sei, eu neste momento nem sequer avanço que isso vai acontecer exatamente nessa época, porque neste momento temos aqui um pé de vento armado pelo Benfica e, portanto, o Presidente Rui Costa acha que a situação não poderá ser assim, já tem 7.500 assinaturas, vai levar isso ao Parlamento. Portanto, o Benfica está contra, e está contra uma questão de considerar que vai perder dinheiro face àquilo que faz sozinho, não é? Portanto, no agregado vai perder dinheiro, mas enfim, vai correr ainda muita água atrás da ponte, debaixo da ponte, mas o que interessa aqui acima de tudo é perceber que, independentemente de qual é que venha a ser a época em que a centralização dos direitos vai ocorrer, ela vai ocorrer.
Portanto, percebam isso como sendo um facto consumado. Agora, essa centralização dos direitos leva-nos a ter que pensar exatamente em que moldes é que nós vamos permitir que depois esse leilão dos direitos venha a acontecer. Quais é que são as medidas que o vencedor terá que garantir que cumpre para que o consumidor final não seja prejudicado? Porque ao fim e ao cabo nós vamos estar a pôr o bolo inteiro nas mãos de uma entidade só. Ao contrário do que acontece hoje em Portugal, em que temos a Mel detentora de alguns direitos, de alguns clubes, temos a nós de outros, a Vodafone não tem de nenhuns, portanto acaba por andar ali um bocado à boleia, mas de qualquer das maneiras depois eles agregam aquilo tudo dentro da Sport TV e a partir daí acabamos por perceber que há essa agregação na mesma, mas feita de uma maneira diferente. Mas desta vez é preciso olhar para isto com olhos de ver, principalmente porque o regulador, a ADC, permitiu durante anos demais este tipo de situações escabrosas. Porque nós sabemos que se tirássemos o desporto às operadoras principais, ia haver grandes mudanças. E eu tenho a certeza absoluta que, se existisse a possibilidade de subscrever a Sport TV extra operadores, iria existir muito mais pessoas interessadas em ter subscrições em serviços alternativos, seja a Ligat, seja a própria Digi, seja outros operadores que possam existir, mais pequenos, regionais, ou até eventualmente que possam vir a existir no futuro. Eu tenho a certeza absoluta disso, porque lá está, é difícil em Portugal nós dizermos a um consumidor que, ok, vais subscrever a este operador e a partir daqui abdicas do direito de assistires ao teu clube de futebol, aos teus conteúdos desportivos que tu sempre estiveste habituado a ver. Há muitas pessoas para quem isso é lei e que é absolutamente intocável e, portanto, isso acaba por fazer com que a saída dos operadores principais fique muito mais difícil. E eu tenho um bocado de receio, porque apesar de que muitas vezes as coisas são muito bonitas no papel, mas depois na realidade não há ninguém que as fiscalize e que obrigue a que as coisas aconteçam. E nós já vemos aqui em 2025, portanto em agosto de 2025, está agora, já fez um ano, o Record noticiou aqui que a Liga abriu a porta à Sport TV na centralização dos direitos. Estão a perceber ou não? Ou seja, eu já estou a ver aqui um conjunto de cheiros. Nem sempre os cheiros querem dizer nada, mas a mim cheira-me, não é? Cheira-me coisas. A proposta da Liga de Clubes para a centralização dos direitos audiovisuais enviada à Autoridade da Concorrência a 30 de julho inclui uma cláusula que abre a porta à Sport TV. Nas regras para a venda conjunta de transmissão de todos os jogos da Primeira e Segunda Liga, obrigatória por lei a partir de 28/29, estipula-se que é permitida a apresentação de propostas individualmente, através de consórcios, por empresas comuns e por entidades afins. E logo na linha a seguir, com direito a sublinhado a negrito, reparem que isto não é inocente, com direito a sublinhado a negrito, escreve-se que é admissível a participação de entidades participadas por operadores concorrentes a montante ou jusante, desde que declarem atuar com plena independência e garantam que não comprometem os princípios da concorrência, igualdade e transparência. Ou seja, o que por outras palavras a Liga está aqui a dizer é o seguinte, meus amigos, sim senhor, nós estamos a escancarar as portas à Sport TV. Portanto, meus amigos, vocês, vejam lá se ficam com isto. Somos todos amigos, vejam lá a situação. Mas, atenção, tem que se comprometer com os princípios da concorrência, igualdade e transparência. E agora pergunto, e quem é que vai verdadeiramente fiscalizar isto? Porque eu vou-vos dizer uma coisa, que vocês já sabem. Em Portugal, normalmente estas coisas acontecem assim. Existe uma lei, não se cumpre essa lei durante um alargado período de tempo, no final, ou seja, daqui a uns anos vamos ser apanhados, tipo aquele apanhado, não sabia, vamos ser multados num valor que, tendo em conta a nossa faturação, é, sim, ok, espera aí, está aqui 5 euros, toma lá, e a partir daí vamos fazer alguma coisa para corrigir isso. O que acontece entre a celebração do contrato, o momento em que eles são apanhados, o momento em que é aplicada uma coima, os 700.800 recursos subsequentes, o pagamento voluntário da coima e a aplicação da alteração é o lesar o consumidor final. E por isso é que eu digo-vos uma coisa. Eu já vi este filme vezes demais. E, portanto, eu espero que fique claro por A mais B, sem a mínima capacidade de dupla interpretação ou o que seja, sem linhas, sem nada escondido,
espero que no momento em que ficar celebrado este acordo, porque já se percebeu aqui, é assim, eu ficaria muitíssimo admirado que a Sport TV não tivesse a capacidade de vencer esta situação. Pá, ficaria muitíssimo, mas isto é uma fezada que eu tenho, apesar de saber que existem outros grandes grupos que podem estar interessados, mas é uma fezada que eu tenho. Pá, vamos ver. Ficaria muito contente que daqui a uns 2 ou 3 anos eu viesse aqui dizer, lembro-se daquele vídeo onde eu vos disse, Sport TV perdeu, ganhou não sei quem. Ficaria muito, mas muito satisfeito. Portanto, eu espero que este vídeo envelheça mal, mas eu tenho dúvidas, ok? Fica aqui a minha dúvida, que é, estes senhores vão vencer vão comprar o bolo. E eu espero que não cometam o erro, mais uma vez, de deixar estes senhores fazer o que querem, e que só os venham a castigar posteriormente com valores ridículos. Portanto, eu espero de facto que exista atenção a isto, porque está em causa um assunto muito sério. Principalmente numa altura em que Portugal tem mais um operador significativo, um operador com rede própria, um operador que quer se ingrar no país, e portanto vejam lá se não arranjam mais uma vez maneira de beneficiar os mesmos do costume. Está bem? Portanto, estão envolvidas várias entidades, estão vários interesses em cima. Eu sei que o lobby das telecomunicações é para lá de fortíssimo, mas eu espero sinceramente que mais uma vez não se permita que estes senhores continuem a utilizar o seu poder de mercado para absolutamente monopolizar esta questão dos direitos esportivos. E espero que este exemplo que nos chega agora de Espanha venha a ser o futuro da Sport TV. Porque se a Sport TV puder ser subscrita em território nacional sem nenhuma diferença, eventualmente que podemos dizer assim, bom, o preço base da Sport TV é, por exemplo, 30, vamos pôr, a subscrição no canal, a subscrição online é 30 também. Mas as operadoras fazem aqui descontos, por exemplo, se tu fores cliente da Mel, Nós ou da Vodafone, eles dão-te um desconto de 10 euros. Okay, isso aí são políticas comerciais, são descontos que eles querem dar. Mas tu não podes ser prejudicado no acesso. E naturalmente que não vamos agora começar também a permitir questões cabrosas, não é? E aí a autoridade da concorrência teria que dar, que era do género, ok, se quiseres subscrever com os tarolas são, por exemplo, 30, mas se quiseres subscrever fora dos tarolas são 60. Né? Aí a ADC também tem que estar presente. Uma coisa é um desconto, outra coisa é valores estúpidos que façam com que essa subscrição não aconteça de uma maneira pelo menos idêntica. Portanto, tem que ser de facto respeito pela concorrência, igualdade e transparência. Portanto, tem que ficar tudo claro por A mais B. Se a Sport TV de facto ganhar, como eu acredito que vai ganhar, tenha a obrigação de divulgar esses conteúdos independentemente da operadora em que o cliente final estiver. Portanto, isto abre-nos aqui esta porta, é um assunto que sinceramente eu tenho bastante receio de ver o que é que vai acontecer no futuro. Eu espero que até a Live Mode TV tenha uma palavra forte a dizer, espero que a DAZN tenha uma palavra forte a dizer, espero que outros grupos tenham palavras fortes a dizer e que isto seja fortemente licitado, e ficaria muito mais descansado se os senhores da Olive de Esportes e os Três Tarolas fossem dar uma volta ao bilhar grande e que não tivessem qualquer poder em cima de um conteúdo que durante anos demais governaram a seu belo prazer. Portanto, meus amigos, fica aqui mais um vídeo do Viciado Comenta. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham, se acham que eu tenho razão, se acham que não têm, já sabem, estão sempre à vontade para deixar as vossas opiniões nos comentários e vemos no próximo Viciado Comenta.